aula, então eu vou dar a minha aula e no final eu vou abrir para duas perguntas, eu vou responder duas perguntas, tá? Vamos lá. Bom, por que a gente tem que pensar na questão do tema do projeto? Por que isso é muito importante a gente pensar? Por que eu pensei em falar sobre isso com vocês nessa minha primeira live temática? Porque não é raro a gente ver algumas pessoas elas acabarem reprovando no processo seletivo de mestrado ou então acabando não tendo uma aprovação no seu TCC a contento, né, com uma nota legal em função do tema que escolhe. Tem um vídeo no meu feed que fala sobre a questão do título, tá? Então, uma das coisas que eu falo lá nesse vídeo, que eu dou dicas sobre você construir o seu título, eu falo, ó, não vai construir título em cima de tema a partir de tema da moda, né? Então, tem muita gente que pensa assim, o que está na moda é esse tema, então eu vou trabalhar com esse tema porque está na moda, todo mundo está falando, então, se eu escolher esse tema, o meu projeto vai ser interessante para o meu avaliador. E não é bem assim. Muitas vezes o tema da moda, ele pode ser um tema que você não tem afinidade, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, especialmente com os temas que a gente diz que são temas inexequíveis. Existem temas que você escolhe que não é possível de executar. Tá? Então, principalmente o estudante que ele é iniciante na pesquisa, ele acaba caindo muito nessa cilada, escolhendo temas inexequíveis, pegando temas que são da moda, para poder impressionar a banca e achar que o avaliador vai dar uma nota legal para ele em função disso. E isso não vai ser exatamente assim, tá? Dura todo de 30 minutos essa live, tá? E vai ficar aqui no Story durante 24 horas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e não só eu, José, que falo isso em relação a você querer escolher temas da moda ou você pensar em temas inexequíveis. Os maiores autores de metodologia científica da pesquisa falam sobre isso, especialmente uma que eu gosto muito e que eu utilizo ela sempre, que é a Sônia Vieira, que para mim é uma das maiores referências em metodologia da pesquisa, tá? Então, por exemplo, um exemplo, vamos pensar em tema inexequível. Se você fala a economia brasileira hoje, então esse tema, economia brasileira hoje, ele é um tema que é inexequível, porque pensa na dimensão que é essa temática. Imagina você fazendo um trabalho sobre a economia brasileira hoje. É um tema que ele é muito amplo, então por ele ser muito amplo, ele se torna um tema inexequível, tá? Vou pensar em outro tema, a questão dos biocombustíveis. Tá, é um tema interessante, mas pensa na dimensão que é esse tema, ele é muito amplo. Então sempre quando você começar a pensar aí nos temas possíveis do teu projeto de pesquisa, pensa se ele não é muito amplo, porque se ele for muito amplo, automaticamente ele vai ser inexequível. E se ele for inexequível, você já tem aí um ponto negativo no teu projeto de pesquisa, tá? Então, primeira dica é essa. Pensa na questão da amplitude desse tema. E aí já puxando as que eu falo que são 4 características, né? 4 características principais de um bom tema de projeto. A primeira delas é delimitação, tá? Então você tem que pensar na delimitação do teu tema. A segunda é originalidade do teu tema. A terceira é a importância do teu tema. E a quarta é a viabilidade do teu tema, tá? Eu vou trabalhar cada uma dessas 4 características. Mas já anota aí no teu caderno que é a delimitação, a originalidade, a importância do teu tema e a viabilidade do teu tema. Teu tema tem que ter essas 4 características para ele ser considerado um bom tema e você aumentar aí as chances de ter uma boa nota no teu projeto de pesquisa, tá ok? Então, o que basicamente é a delimitação de um tema de pesquisa? É a especificidade dele, né? Eu acabei de falar sobre a questão de temas inexequíveis, que são temas amplos. Temas amplos são temas inexequíveis. Então, por que a primeira característica é a delimitação? Porque quanto mais você delimita o teu tema, mais específico ele fica, e aí ele fica mais entendível, não só para você, mas também para quem vai ler o teu trabalho, tá? E isso, Alexandre, viabilidade é a última característica que eu vou falar. Então, vamos pensar o seguinte na questão de delimitação de tema.
A delimitação é o seguinte, você tem um tema amplo, e aí esse tema amplo você pode ir afunilando ele, ou subnichando ele, né? Você vai deixando ele mais específico. Se eu pensar, por exemplo, em geologia, ele é um tema. Ele é um tema amplo, né? Então, assim, se eu for... eu vou fazer um projeto sobre geologia. Então, isso quer dizer o quê? Que é um tema amplo, e se ele é amplo demais, ele se torna inexequível. Mas aí você pode pegar o tema geologia e afunilar. Por exemplo, um subtema dentro do tema geologia se chama a vulcanologia, né? O estudo dos vulcões. Só que aí, se você tem um subtema dentro do tema. A vulcanologia é um subtema dentro do tema do tema geologia. Mas ainda assim, continua sendo um tema amplo, né? Vulcanologia. Você vai ter que falar sobre tudo sobre estudo de vulcões. Mas aí você pode pegar esse subtema e subnichar ele mais ainda, afunilar ele mais ainda. Dentro desse subtema que é vulcanologia, você pode ter vulcões no México, tá? Então você tem um tema o quê? Vulcões no México. Então teu projeto vai tratar sobre vulcões no México. Aí você deixa ele mais específico. Só que aí, quantos vulcões tem no México? Não sei. Eu não estudo isso, mas devem ter vários. Então, você pode pegar esse tema e afunilar esse subtema e afunilar ele mais ainda. Por exemplo, a história do vulcão X no México. Então você está pegando um único vulcão e utilizando ele como um tema. A história do vulcão X. Tá? Então você está fazendo o quê? Você afunilou mais ainda esse tema. E aí quando vocês forem sentar para definir o tema de vocês, pensando nessa primeira característica que se chama delimitação, pensem sempre nisso. Quanto que eu posso afunilar esse tema que eu pensei, tá? Quanto mais você afunila esse tema, quanto mais você delimita o seu tema, quanto mais você deixa ele específico, você tem probabilidade de ter um tema mais específico, tá bom? Outra coisa, por que você tem que afunilar e deixar ele específico? Porque você tem que estudar tudo sobre o seu tema. Então, se você tem um tema que é amplo, e por isso que ele é inexequível, você não vai ter condições de estudar tudo sobre isso, né? A economia do Brasil é um tema muito amplo. Então, você vai ter que estudar toda a economia do Brasil. Você tem condições de estudar tudo sobre esse tema? Provavelmente, se você tiver pouquíssimo tempo, você não tem. No mestrado, a gente só tem 2 anos. Então, você tem que afunilar, porque você tem que estudar tudo. É o que eu sempre falo, não existe projeto de pesquisa sem leitura anterior. Você precisa ler. E aí, quando você delimita o teu tema, você tem menos material de leitura para poder dar conta, tá? Então essa é uma questão importante. Uma outra coisa da delimitação do tema é o seguinte, você pensar também na linha de pesquisa do teu possível orientador. Pense, você tá tentando entrar num programa de mestrado e você provavelmente já tem um possível orientador lá dentro, né? Aquele professor que vai te orientar. E aí, o que acontece? Como é que funciona um programa de mestrado? O programa de mestrado ele tem o que a gente chama de linhas de pesquisa ou áreas de interesse, tá? No meu caso, programa de mestrado, eu fiz mestrado em meio ambiente. Meio ambiente, se for pensar, esse tema meio ambiente ele é muito extenso. Então, é impossível lá dentro do mestrado a gente estudar tudo sobre meio ambiente. E é impossível ter professores lá dentro que orientem sobre tudo que existe no meio ambiente. Então, o que acontece? Apesar de ser um mestrado em meio ambiente, mas ele tem linhas de pesquisa, áreas de interesse. Ele tem objetivos específicos dentro da questão do meio ambiente. No meu caso, do mestrado que eu fiz, era a questão da sustentabilidade, a relação entre desenvolvimento e meio ambiente, tá? Então, e aí, mesmo assim, né, esse programa de mestrado, ele tendo objetivos específicos, né, uma área de interesse maior específica, existem os professores que orientam lá dentro, eles também têm as suas linhas de pesquisa e suas áreas de interesse, tá? Então, você tem que pensar nisso.
uma coisa que eu sempre falo, olha para o edital, vê quais são as linhas de pesquisas que existem nesse programa que você quer fazer, verifica quem são os professores que atuam dentro daquelas linhas de pesquisa, quais são as áreas de interesse dele, e aí você vai ver quais são essas linhas de interesse dele, tá? Porque aí você tem que coincidir, você tem que casar o tema que você escolheu, afunilado, com a área de interesse desse possível orientador. Isso é muito importante, porque por mais que você utilize essa estratégia de afunilar e delimitar o tema, se o tema que você escolheu e delimitou, ele não for um tema de interesse e esteja dentro da linha de interesse, da linha de pesquisa do teu orientador, daquele possível orientador, então isso vai ficar muito difícil, tá? Você tem que pensar nisso. Por exemplo, vou fazer mestrado em genética, digamos assim, né? E deixa eu só parar aqui rapidinho. Tem Alexandre Nali Bezerra. Deixa eu falar uma coisa para vocês estão entrando agora. No começo, eu falei que eu iria responder as perguntas no final. Eu não vou ficar parando a live para responder perguntas, então eu tô vendo que está subindo muitas perguntas. No final da live, que isso aqui é uma aula, eu vou responder 2 ou 3 perguntas, tá ok? Então, é basicamente isso. Então, por exemplo, voltando. Se você tem um programa de mestrado em genética, e aí você quer trabalhar com genética de abelhas. Ok, você quer trabalhar com genética de abelhas. Só que lá no programa de mestrado não tem nenhum professor que trabalhe com genética de abelhas. Mas lá tem um professor que trabalha com genética de milho. Será se é a mesma coisa? Provavelmente não. Provavelmente devem existir diferenças aí metodológicas de como se trabalha a genética de abelhas com como que se trabalha com genética de milho. Tá? E aí, provavelmente você vai fazer o quê? Você vai fazer teu projeto pensando em genética de abelhas, só que quem vai ler e avaliar o teu projeto vai ser um professor que trabalha com genética de milhos. E aí, ele pode topar, né, concordar com esse projeto e querer te orientar, mas ele também pode não querer. Por quê? Porque o teu tema de pesquisa não se alinha com o tema de pesquisa dele. O que você delimitou, que é genética de abelhas, não está de acordo com a delimitação da área de interesse e de pesquisa daquele orientador, que é genética de milho, entendeu? E aí não é porque ele não queira trabalhar ou ele não saiba trabalhar com isso, apesar de serem dentro de uma temática maior que a genética. Mas é porque existem outras questões envolvidas aí. Por exemplo, laboratório, equipamento. Provavelmente laboratório para trabalhar com genética de abelhas pode ser diferente de genética de milho. Gente, eu não sou da área de genética, estou fazendo aqui alguns exemplos bem para a gente poder entender, né, que existem sim essas questões, essas relações. Por exemplo, equipamentos é diferente, financiamento. De repente esse professor ele tem um financiamento do governo específico para trabalhar com a genética de milhos, que é a área de interesse dele. E ele não pode, por exemplo, trabalhar, e não interessa ele trabalhar com genética de qualquer outra coisa. Também tem essa questão, tá? Então, existem bibliografia, esse professor, ele é expert e publica só com genética de milho, então assim, ele tem leitura sobre aquele tema específico, né? Então tem essas questões também que é preciso você pensar na questão da delimitação do tema, tá? E aí, dando continuidade aqui, falando sobre as 3 outras características. A gente falou já a questão da delimitação do tema, de você especificar e afunilar cada vez mais, né, a tua temática. E tem as outras 3 características que são originalidade, importância e viabilidade, tá? Essas 3 características, elas meio que, em alguns momentos, elas caminham juntas e em alguns momentos elas se confrontam. Vamos pensar na seguinte questão. Se você tem um tema que ele é o elixir da juventude, tá? O teu tema de pesquisa, digamos que seria isso, o elixir da juventude. Então, o elixir da juventude, ele é um tema que é original? Provavelmente sim, é um tema original. Ele é um tema importante? Sim, quem é que não quer, né, ter acesso a esse elixir da juventude?
Então ele é um tema importante. Mas ele é um tema viável? Então provavelmente ele não é um tema viável. Porque pense aí o trabalho que seria pesquisar esse elixir da juventude. E depois, caso ele fosse pesquisado e encontrado, como que a população em geral ia ter acesso a esse elixir da juventude? Entendeu? Então, assim, pensar, o elixir da juventude é um tema que ele é original, ele é importante, mas ele não é viável. Então, você tem aí duas características mais positivas, né, para sim, que é a originalidade e a importância, mas a viabilidade, com a característica e importância desse tema, não tem. Um outro tema de pesquisa que a gente pode pensar é o nível socioeconômico dos alunos da faculdade X ou da universidade Y, tá? Tem essa temática, né? O nível socioeconômico dos estudantes e tal. Bom, é importante eu saber o nível socioeconômico dos estudantes da faculdade? Então é um tema que ele é importante. Ele é viável fazer uma pesquisa com essa temática? Porque teoricamente é relativamente simples de fazer uma pesquisa com essa temática. No entanto, trabalhar essa temática sozinha, separada, ela não é original. Tá? Então ela é importante, ela é viável, mas aí ela não é original. E se a gente pensar num projeto para pós-graduação, essa característica originalidade, ela é fundamental, tá certo? Outro exemplo, a cor da gravata dos repórteres de jornais da televisão. Né? Meu tema é esse, eu vou pesquisar a cor da gravata aí dos repórteres, né, dos jornais. Bom, vamos pensar o seguinte, nas três características, que é originalidade, importância e viabilidade. É uma pesquisa original? Sim, porque provavelmente você vai conseguir surpreender as pessoas, porque ninguém fez, enfim. É uma pesquisa que ela é viável? Sim, é viável. Né? Existe uma metodologia relativamente simples. Mas é um tipo de pesquisa, uma temática que não é importante. É importante para quem saber a cor da gravata dos repórteres da televisão? Não sei para quem é. Então você tem originalidade, você tem viabilidade, mas você não tem importância. E aí a importância da temática de pesquisa para um projeto de pós-graduação é fundamental, certo? Então vejam aí como que originalidade, importância e viabilidade, elas são importantes, tá? Então você tem que pensar isso. Bom, o que basicamente ela é uma pesquisa original? Algumas pessoas elas dizem o seguinte, estou quase dando meia hora e está quase encerrando a live. O que as pessoas geralmente pensam que é uma pesquisa original? As pessoas pensam que uma pesquisa original é aquela pesquisa que nunca foi feita. Não é isso, tá? Então tirem isso da cabeça de vocês. Até porque, se você for ver também pesquisa de doutorado, não existe uma pesquisa que ela é 100% pura, nunca realizada, né? Ela é nova. Pesquisas que nunca foram realizadas, a gente nem diz que ela é original, a gente diz que ela é singular. É uma pesquisa singular, é aquela pesquisa que nunca foi feita. Se seu tema de pesquisa é um tema que nunca foi executado, que ninguém nunca fez, maravilha, tá? Maravilha. Mas a gente não pode dizer que ela é uma pesquisa original, tá? Singularidade seria o quê? Um plus a mais na sua temática. Se você pensar aí numa pesquisa que nunca foi feita, que é singular, ótimo, maravilha. Mas é muito difícil a gente contar pesquisas aí que 100% puras, né? Que nunca foram realizadas. Então, a pesquisa original é aquela pesquisa que tem a capacidade de surpreender dentro daquela área e os leitores, tá? Então, originalidade tem um sinônimo de surpresa, né? Tem a capacidade de surpreender, tá ok? É isso. E importância. O que é um tema de pesquisa importante? É aquele tema de pesquisa que tem a capacidade de interessar as pessoas, tá? Então, a originalidade, ela surpreende as pessoas, e a pesquisa que tem a característica, né, de importância importante é aquela pesquisa que tem a capacidade de, além de ser original, ela tem a capacidade de interessar as pessoas. As pessoas de forma geral, mas especificamente as pessoas
que a gente chama de peritos, os peritos da área. Se você é da ciências ambientais, se você é da farmácia, se você é da literatura, né, você sabe quem são os peritos da sua área, né, os grandes pesquisadores da sua área. O que esses grandes pesquisadores eles estão fazendo aí, né, eles estão pesquisando. Então, você provavelmente pode pensar aí em um tema de pesquisa que pode surpreender esses peritos. Então, que pode interessar esses peritos. Né? Então, se é de interesse da grande maioria dos peritos da sua área, então a gente pode dizer que essa pesquisa ela sim tem o seu grau de importância, tá? Então você tem leitura, você da sua área você tem leitura sobre os temas que são pesquisados, né? E aí você tendo leitura dos temas que são pesquisados, você conhecendo os peritos, os principais autores, os principais pesquisadores, você vai ter noção aí dos temas que realmente interessam dentro da sua área de pesquisa, tá? Então, você tem como pensar num tema de pesquisa que ele é interessante. E viabilidade, que seria a última característica de um bom tema de projeto de pesquisa. É você pensar na compreensão. Uma pesquisa que é viável é uma pesquisa que é de fácil compreensão para você e para o seu avaliador, a pessoa que vai ler o seu projeto vai te dar uma nota, tá? E você tem que pensar o seguinte, uma pesquisa de fácil compreensão, que é viável, é uma pesquisa que trabalha dos dois pontos, que tenta unir, que pensa nos prazos e que pensa nos recursos, tá? Então, uma pesquisa viável, se a gente pensar num tema de pesquisa para uma pesquisa de mestrado, pesquisa de mestrado só tem 2 anos. O primeiro ano de mestrado, basicamente, você vai cursar disciplinas. Você está lá assistindo a aula, pagando créditos, como a gente fala. Então, possivelmente, o que a grande maioria dos mestrandos fazem? Eles realmente só executam a pesquisa deles no segundo ano, que é o último ano do mestrado, tá? São poucos os mestrandos que começam a sua pesquisa de fato no primeiro ano. A maioria deles, esses que começam no primeiro ano, começam mais para o finalzinho do ano, tá? Então, assim, você tem que pensar aí num tema de pesquisa que é viável dentro do prazo que você tem de pesquisa, tá? E outra coisa da viabilidade é a questão de recursos, tá? Não pensem em temas muito mirabolantes, por mais que sejam originais, por mais que sejam importantes, por mais que sejam específicos, temas que requerem recursos financeiros vultuosos, né? O que você precisa gastar muito para isso. Se você não tem condições financeiras de sozinho executar, bancar essa pesquisa, ou se você sabe que aquele programa de pesquisa ele não tem um número grande de bolsas de estudo para que você possa conseguir essa bolsa e bancar a sua pesquisa. Tá? Então, pesquisa viável é essa, que você consegue conciliar aí, os prazos, né, o tempo que você tem para a execução dela e também os recursos. Eu falei de recursos financeiros, mas tem também a questão de recursos materiais. Então, às vezes você quer fazer uma pesquisa que precisa de laboratório ou de um equipamento sofisticado. Ou, por exemplo, pesquisa que precisa você viajar para fazer entrevista com pessoas lá muito longe. Então, você tem que pensar nisso. Se você tem condições, né? Você tem recurso para poder fazer isso, recurso financeiro, recurso material. Então, você tem que pensar nisso, tá? Para você definir o teu tema de pesquisa, definir ele em relação a essas 4 características que eu passei para vocês, que é a especificidade, né, que é a delimitação, que é a originalidade, a importância e a viabilidade, eu sempre vou bater na mesma tecla. Você tem que ler o edital do teu programa, conhecer o programa que você quer realmente fazer, conhecer o possível orientador que você quer fazer, e você tem que se debruçar na leitura sobre esse tema. Não existe um bom projeto de pesquisa que consiga conciliar essas 4 características que eu passei para vocês se vocês não executarem esses passos primeiros, que é sentar e estudar o programa de pesquisa o programa de mestrado que você quer entrar, tá ok? Então, gente, basicamente era isso. Já fechei meus 30 minutos, eu não vou me estender mais. E agora eu vou abrir para 2 perguntas, quem está aí me acompanhando. Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, eu vou dar meio minuto para você se pronunciar, tá? Porque a gente já está com 30 minutos de live.
Bom, antes que vá, faz a pergunta aí, eu vou só dar um recado. Seguinte, eu vou, só recapitulando, todas as quintas-feiras vai ter uma live temática curta de até 30 minutos. Essa eu me estendi um pouco mais porque eu fui explicar toda essa questão das lives no início. E na segunda-feira agora, eu vou fazer uma enquete no meu story com 2 temáticas para a live da semana que vem, na próxima quinta-feira. Daí vocês votem para qual tema, dos 2 temas que eu vou deixar lá, que eu vou botar para vocês votarem. Você vota e o tema que for mais votado vai ser o tema que eu vou trabalhar na live da próxima semana, tá ok? Bom, ninguém fez pergunta, então creio que todo mundo entendeu e conseguiu compreender, né, as 4 características de uma boa temática de pesquisa para um projeto de mestrado. Bom, aqui veio uma pergunta. Escolhido o tema, torna mais relevante abranger um espaço de estudo apenas ou mais objetos no espaço de um município? Deixa eu tentar entender a pergunta. Escolhido o tema, torna mais relevante abranger um espaço de estudo apenas ou mais objetos no espaço de um município? Então, Caroline, é o seguinte, depende do teu tema. Pelo que eu entendi aqui da tua pergunta, você quer saber se você um espaço de estudo apenas ou mais objetos no espaço de um município. Bom, tem que ver qual é o teu objeto de estudo, de que objeto você está falando, né? Se é pessoas, se você vai trabalhar com pessoas, se você vai trabalhar com espaços físicos. Então, lembra do que eu acabei de falar, a última característica, que é viabilidade. E dentro da viabilidade a gente vê 2 coisas, que são os prazos e que são os recursos financeiros e materiais. Se você tem condições, dentro desse prazo da tua pesquisa, de trabalhar com mais objetos de estudo, mesmo sendo em um só município, ok. Se você pensando, olhando para os prazos e para os recursos, você não tem condições, daí você vai delimitar, vai especificar, depende muito da questão da amostra, tá? E aí eu vou ter uma live para falar só de metodologia e definição de amostragem, e aí você vai ficar mais fácil de compreender, tá? Bom, aí a segunda pergunta é, o Isael. Gostaria de saber se no Lattes, sem participações em pesquisa, pode comprometer a seleção, mesmo que o projeto seja importante. Bom, Isael, é o seguinte, o que é... O mestrado ele tem várias etapas, e uma das etapas é a avaliação de currículo. O que pode acontecer? Você pode ter outros concorrentes junto de você nessa seleção que tenham tido boas notas nas etapas anteriores, como prova escrita, como proficiência e projeto de pesquisa. E aí, se você tiver nessas condições outros concorrentes com notas muito próximas de você e eles têm pesquisa no currículo deles, isso quer dizer que eles vão pontuar mais do que você. E aí, isso pode ser importante, sim. Mas, se você fez boa nota na escrita, se você fez boa nota na proficiência, se você fez boa nota no projeto de pesquisa, e teus concorrentes ainda assim têm no currículo deles pesquisa, o que vai acontecer? Eles vão pontuar um pouco mais lá no currículo do que você, mas aí você ainda sai na frente deles. Porque cada uma dessas etapas possui um peso. E esse peso vai depender do programa de mestrado que você está concorrendo. O que geralmente acontece? O que geralmente essa fase de análise do currículo ela é? Ela não é uma fase que é eliminatória. Geralmente ela é uma fase apenas classificatória, tá? Então, o que eu te digo? Vai depender do programa que você está fazendo, dos seus concorrentes e das notas que você obteve antes dessa fase classificatória de análise do currículo, tá ok? Então é isso, gente. Eu vou já encerrar a live, já deu meus minutos aqui de live, a minha aula, e eu vou postar o seguinte, quem está aqui me assistindo e quem vai me assistir ainda durante essas 24 horas de live que eu vou deixar aqui, eu vou postar vou fazer uma publicação aqui no meu post, no meu feed,
perguntando o que você aprendeu da live de hoje, tá? E eu queria muito, muito, muito que vocês que estão assistindo, que me assistem, que gostam das coisas que eu posto, vocês curtissem e que vocês comentassem realmente o que vocês aprenderam na live de hoje, né, nessa aulinha aqui sobre características de um bom tema de projeto de pesquisa, tá? Então eu conto com a curtida e o comentário de vocês nesse post que eu já vou colocar no meu feed, tá? E desculpa aí porque eu tô fungando, eu tô com a cara vermelha, enfim, eu tô no auge da minha sinusite, mas ainda assim o meu compromisso é das quintas-feiras eu tô aqui. E até a próxima quinta-feira, até mais, abração para todos vocês.